Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Vírgula Cast. Para mim é uma honra ter o convidado que a gente trouxe aqui hoje, mas antes de eu começar esse primeiro episódio, eu queria falar dos nossos patrocinadores e, obviamente, que é o primeiro, que é a agência P3A, a nossa agência de comunicação e marketing. Desenvolvemos desde site, estratégias de comunicação, redes sociais, desenvolvimento de identidade visual para sua empresa. Então, se vocês estão querendo aí melhorar a comunicação da sua empresa, a velocidade e performance, entre em contato com a gente, o QR Code está aí na tela para vocês. E também agradecer essa parceria e o patrocínio dos estúdios da Artes Filmes, que, cara, sem eles a gente não estaria fazendo esse projeto acontecer. Muito obrigado, pessoal. Então, se você quiser fazer sua gravação do seu comercial, do seu vídeo, ou também usar os estúdios de podcast, também está aí o QR Code na tela e também na descrição do vídeo para vocês também. Mas, para esse primeiro episódio, foi bem difícil de encontrar alguém que pudesse ser essa primeira pessoa para a gente trazer aqui para o nosso podcast. Com muita dificuldade, a gente conseguiu encontrar e nada mais. Eu vou contar a história para vocês do porquê que ele foi o primeiro, mas antes deixa eu trazer aqui o currículo dele. Ele é profissional com mais de 15 anos de experiência na área de TI, atua na vanguarda da transformação digital e estratégias de inteligência artificial, tem MBA em Tech Driven Leadership pela FIAP e Execução Internacional Entrepreneurship pela Basson College, Enterprise e Gerenciamento de Projetos com domínio em metodologias tradicionais e ágeis, sólida experiência em gestão estratégica, gestão de pessoas, liderança de equipes de alta performance, gestão orçamentária e governança em TI. Jorge, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio. Caraca, eu vou começar com a pergunta assim. Beleza, o currículo é grande, mas quando você fala para sua mãe, para sua avó, como que você explica o que você faz? Trabalho com IA. Muito mais simples, não é? Só isso já é suficiente. Muito legal, bem-vindo aí, cara. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Esse seu projeto vai crescer muito, cara, Obrigado. Eu tenho certeza, porque eu te conheço há muito tempo. Uhum. Eu vejo seu trabalho e acompanho nas redes sociais. Obrigado. Então, quando o convite chegou, eu já me animei e falei, claro que eu quero fazer parte disso. Então, obrigado pelo convite, me sinto honrado. Vamos começar então do início, Vamos entender lá. Por que a gente se conhece há muito tempo, né? A gente estava aqui nos bastidores conversando sobre isso. Tem mais de 10 anos, eu acho uns 12 anos que a gente se conhece. E eu comecei a trabalhar na área de comunicação e marketing tem 15 anos. Mas eu comecei trabalhando na empresa dos meus pais. Então, o começo foi como designer ali, ajudando eles e desenvolvendo parte de vendas também. Então, comecei lá com 15, 16 anos, mas quando eu me formei da escola, tinha que ir para o mercado de trabalho. E aí, meu primeiro emprego foi onde eu te conheci. Foi como front-end, eu era front-end, aprendendo CSS, HTML lá na raça, na unha. Não tinha inteligência artificial para nos ajudar. Não tinha chat GPT. Não. A gente não falava disso naquela época. Era na raça mesmo, como você falou, na unha, né? Na unha. Nada de editor ajudando você a escrever o código, nada isso. disso. Era na unha. Isso. Sabia ou não sabia? É isso. Eu acho que no máximo era ele falar que tá em vermelhinho ali pra falar que tinha alguma coisa de errado. Agora, o que tava de errado a gente tinha que descobrir. Faz tempo mesmo, uns 12 anos, cara. E me conta, o que era... Me conta, né? Eu tava lá. Mas conta para o pessoal, o que era esse primeiro lugar que a gente trabalhou e que a gente fazia? O que a gente fazia lá? Muito bom. É uma empresa focada em produção de cursos para pós-graduação, curso de especialização para a área da saúde. E uma empresa grande, né? Que cuidava de universidades importantes do Brasil. E... na ocasião, o carro-chefe daquela empresa era a Universidade Gama Filho. Sim. Então a gente desenvolvia os seus websites, todo o fluxo de captação de alunos, e isso aí a gente está falando de 100 mil para mais alunos que entravam nas plataformas que a gente desenvolveu juntos, né? Sim, projetos como, eu lembro, FMU, USCs, Exato. Alguns projetos... As principais universidades aqui de São Paulo, principalmente, passaram por nós lá. Muito legal, E aí foi o meu primeiro emprego lá, aprendi muito com esse cara. Também tinha o Ricardo, né? O Rica, também é um designer fantástico. Beijão, Rica. Rica tá sempre aí. Ele mora perto aqui, então eu sempre tenho contato com ele. Mas legal. E daí, depois disso, você foi pra onde? Me conta. Então, depois disso eu pensei em voltar pro mercado, procurar um desafio novo. E algum tempo depois eu fui convidado pelas
diretoras daquela empresa que a gente trabalhava Legal. para abrir uma empresa, Ah, para trabalhar com elas num projeto, que deu certo. Eu fiquei lá 7 anos. 7 anos. E lá a gente juntos arquitetei um sistema LMS para cuidar dos cursos de pós-graduação. Uhum. Iniciamos um trabalho muito forte com a Cândido Mendes, lá do Rio de Janeiro, na área de Direito. Legal. E a empresa foi crescendo, crescendo, crescendo. 7 anos depois eu resolvi mais uma vez... parece que nunca tá bom, Não né? tá, Mas, né? mas na verdade estava muito bom. Uhum. Essa inquietude de querer cada vez mais aprender coisas novas, conhecer gente nova, Legal. que me fez fazer um movimento novo. Mas na verdade estava tudo bem, sempre esteve. Eu acho que o objetivo, então, desse nosso podcast é muito isso. Então, você trabalhou no mercado, conheceu o mercado do outro lado ali, como o CLT, né? E a gente codando ali o dia inteiro. E depois você foi para a área de empreender, que eu acho que é o nosso principal papo aqui, é sobre empreendedorismo, sobre gestão de pessoas, gestão de negócios. E você se especializou nisso durante esse tempo. Isso mesmo. E uma coisa que eu vou contar para você, que eu acho que a gente nem teve a oportunidade de conversar no passado. Eu comecei a empreender muito cedo. Ah, legal. Que nem você. Eu fui para o Japão pequenininho. Aham. Pequenininho não, uns 14 anos, mais ou menos, um garotinho. E comecei a empreender com uns 18 para uns 19 anos. Uhum. Eu vi uma oportunidade de abrir uma academia esportiva lá. Ah, legal. E aí encontrei dentro da comunidade professores de artes marciais e montei o meu negócio. Legal. Então foi assim que eu comecei a entender um pouco, não chego nem perto do marketing que você conhece, mas eu precisava divulgar meu trabalho para a comunidade. Então aprendi a fazer flyers, aprendi a me comunicar com as pessoas, o negócio foi crescendo. E no meu tempo livre eu comecei a me dedicar a desenvolvimento, a entender como colocar um site na internet. Isso eu estou falando de 99, então a 2000. gente está falando de Flash, a gente subiu um site em Flash. O Flash veio alguns um pouco anos depois, mas em 2000 eu já estava tentando entender como publicar o meu site e fazer isso acontecer. Legal. Então foi ali que eu descobri que eu tinha uma pegada para tecnologia. Então, ao mesmo tempo que tocava o meu negócio, tempo livre eu estudava. Então foi assim que começou, cara. Então aqui, não sei quem é que sabe, mas na época que a gente se conheceu, você também é professor de capoeira. Sim, até hoje. E tinha um projeto bem bacana de capoeira. E mantenho. Hoje eu estou no Ipiranga, todo sábado de manhã dando aula. Hoje Legal. Eu dei aula. Legal. Tem bastante aluno, cara. Então, assim, é uma coisa que acompanhou a minha vida inteira. E graças à capoeira eu conquistei muita coisa e conheci muita gente. Legal, Viajei sim. países, dei aula para pessoas de diversas culturas e isso só enriqueceu para eu me tornar quem eu sou hoje. Então no comecinho a tua trajetória diz muito o sucesso que você teve nos negócios, também em paralelo, porque isso construiu quem você é e o que você faz hoje e a forma de você se comunicar com as pessoas. Sem dúvida. Eu não acredito naquele papo de que dá para separar o pessoal do profissional. Eu também não acredito. Não gosto disso também. Não tem como, você é uma pessoa só, né? A não ser que a gente esteja vendo um capítulo de ruptura, né? Aí dá. Mas fora isso, meu amigo, não tem como. Então, tudo que você aprende no trabalho e na vida pessoal, você cruza em algum momento, né? Sim. O que você vive lá na sua empresa, você acaba colocando dentro da sua família. Por exemplo, uma coisa simples, uma gestão orçamentária de um projeto seu. Se você aplicar tudo aquilo que você faz bonitinho na empresa, na sua casa também, você também vai ter sucesso. Legal. Né? Por que não? Por que não, né? Não? Eu vejo que a gestão do negócio, de tempo, serve para as duas coisas, né? A gestão financeira da tua casa e da tua empresa, do teu negócio, são bem parecidas e bem paralelas. Até porque hoje em casa eu não faço, né? Quem faz isso é a minha esposa. Ela tem um conhecimento para isso. E eu só cuido da parte de marketing. Eu gosto de conversar e fazer marketing. Esse é meu ponto. Então tem ela que cuida disso daí. Legal, muito bom. Mas legal. Então depois desse processo todo, você 7 anos empreendendo. E aí foi para onde? Isso, 7 anos depois. Isso a gente tá falando de? 7 anos depois, isso foi um pouco antes da pandemia, ou foi durante a pandemia? Foi em 21. Final de 2021. Só que antes eu fui fazer um MBA e conheci uma pessoa muito especial lá,
e essa pessoa trabalhava no Banco BV, é o Kleber Batista. Kleber Batista. E o Clebão, a gente chama ele de Clebão, Uhum. o Clebão falou, pô, cara, tem uma oportunidade legal, acho que tem sua cara e tal, o que você acha? E eu me desafiei. Assim, como eu comentei anteriormente, estava tudo bem. Tava legal. Estava bem. Dava pra ir. Mas eu precisava naquele momento de um desafio novo. Uhum. Né? Então pensei um pouco, falei, poxa, voltar para o mundo corporativo, né? Pode ser uma boa. E deu certo. Então já vou fazer 4 anos de Banco BV. Legal. 3 anos na engenharia de software. Cuidei do jurídico, RH, controles internos. Participei de programas importantes do banco e hoje eu estou na transformação digital na área de operações. Tá. Estratégias e inteligência artificial. Pô, legal. Então a gente agora vai entrar naquilo que você provavelmente está gostando de falar Gosto. agora. Mas nesse meio tempo nesses 7 anos, você parou de pôr a mão na massa em algum momento. Foi durante esses 7 anos, para quem é da área, é o codar, né? Sentar ali e começar a fazer o código. Nesse meio tempo foi em que momento que você parou e falou, agora eu vou cuidar de gente e parar de cuidar de computadores? Foi quando eu entrei para o banco. Ah, foi quando você... Então, até então, você era o cara até que estava então, eu estava na ponta com outros programadores, Sim, desenvolvendo, sim. sustentando sistemas dessa empresa. Mas lá no banco, é um banco, né? Então Sim, ele tem sim. uma estrutura assim enorme, uma área de TI gigantesca e squads já montadas, né, prontas para encarar o desafio. Uhum. Então, no meu caso, que era jurídico, RH, controles internos e mais outras coisas, eu organizei uma equipe que já existia, uma equipe muito boa, que me fez entregar muita coisa, né? Isso me fez ter sucesso nesses 3 anos. Eu acho que é importante comentar que você falou gestão de pessoas, né? Liderar Sim, pessoas, sim. parar de liderar máquina e liderar pessoas, É isso. né? Eu acho que toda a minha história com capoeira, Sim. ter sim. saído cedo de casa para trabalhar em outro país, empreender, me fez criar uma habilidade, uma sensibilidade para falar com o outro e de se colocar verdadeiramente no lugar dele. Legal. Eu acho que foi isso que me fez ter sucesso no banco nos 3 primeiros anos, porque foram anos difíceis e com um time muito sênior. Então você era alguém mais novo que estava tentando liderar Exato. e organizar um time sênior e em uma área que você ainda não tinha tanto... Totalmente novo de casa, Sim. né? Novo de banco, porque a dinâmica de um banco é diferente de uma empresa que não está no mundo financeiro, né? No mundo das finanças é completamente, o ritmo é outro, porque o banco ele lucra resultado, eficiência, isso é fato. Então, assim, você tem que saber lidar com as pessoas, se relacionar muito bem para conseguir atingir os objetivos. Mas acho que mais importante que isso é valorizar as pessoas que trabalham na sua equipe e comemorar até as pequenas coisas. Isso faz diferença. Porque até uma analogia, né? Num banco, principalmente, cada vírgula importa. Cada vírgula importa. Cada vírgula importa. Cara, muito bom. Que legal. E esse, obviamente, não é um desafio, não foi um desafio tão assustador para você, porque você teve essa experiência de vida dentro do esporte. Mas chegar com pessoas tão sênior, você tão novo, e eu acho que não é nem novo de idade, mas novo de casa. E a galera fala assim, pô, ele vai me ameaçar, não vai me ameaçar. Tem um pouco disso, não tem? Não, sempre rola, né? Eu cheguei e já senti esse clima. Então, meu primeiro desafio foi ganhar as pessoas. Sim. Conhecê-las verdadeiramente e elas terem certeza. Eu me preocupei em deixar isso claro para elas, que o meu objetivo ali não era crescer subindo nelas, mas pelo contrário, crescer junto com elas, né? Porque eu passei a entregar pelas mãos de outras pessoas. Sim, eles são a sua ferramenta. Exato, não era eu mais o programador. Então, meu papel era facilitar o trabalho daquela equipe. Mas são profissionais, assim, incríveis, né? Muitos anos de casa, pessoas muito, muito boas no que fazem, então só facilitou o trabalho. Meu papel só foi falar assim, calma, gente, vai dar tudo certo. Só fiz isso, o resto é eles que fizeram. O resto foi eles que fizeram. Não pode contar, porque aí o chefe vai ver que você não fazia nada. Era só... Vai pegar mal pra mim. Vai pegar mal. Mas legal, então você...
essa mudança dentro do próprio banco de posição é um reflexo do resultado que você trouxe com a equipe. E hoje você está liderando, então, a parte de inteligência artificial. Então, Isso, agora aí você deixou de lidar com pessoas e vai lidar com máquinas que tentam ser pessoas, é isso? boa analogia isso, cara. Foram 3 anos na engenharia de software, Aham. na área de tecnologia, até que apareceu uma oportunidade para eu trabalhar na área de negócio, na área de operações, mais especificamente. Então, uma área que cuida que está na ponta ali com o cliente, que cuida de muita coisa do back-office, muito transacional. Sim. É uma área muito importante. Relacionamento com o cliente ou Sim, sim. nós sensibilizamos também a parte do atendimento. Legal. Então, nós Um temos... CS, um pós-venda. Exato, o pós-venda, tem o ativo também, enfim. Uhum. Então, uma área muito importante para que o banco aconteça todo dia. A área que abre o banco. Sim, muito Né? CRM Então, ali. isso. Então, essa oportunidade surgiu para trabalhar com inteligência artificial, com essa estratégia. E isso me chamou muita atenção porque em tempos de pandemia, até antes da pandemia, eu e minha esposa, a gente já tinha fundado uma startup Legal. chamada Clout, que era focada em criar looks assertivos para as mulheres. Sim, usando eu a inteligência artificial. Lembro de ver isso na sua rede social. Então, muito legal. antes da a IA generativa surgir, que isso foi em 2022, Sim. a gente já estava criando um modelo de inteligência artificial para gerar esses looks assertivos. Então, Legal. muito preditivo, né? A gente estava trabalhando nessa linha. Hoje, a generativa ainda era um sonho. A gente lia uma coisa ou outra, mas estava fechada nas startups e nas big techs. Isso lá, Vale do Silício, ou Índia, algum lugar assim. Exato. Então, depois que... 30 de novembro de 22, aí o mundo mudou. Foi Sim. quando a OpenAI abriu o chat, e falou, usem. E aí, o que vocês estão achando? Aí todo mundo viu que a coisa ia mudar. Eu não quero entrar nessa pergunta porque para mim é o que mais chega, né? Aquela famosa pergunta. Eu fui dar uma palestra na universidade para alunos de marketing. A única pergunta que eles queriam saber é: eu vou perder meu emprego? Mas assim, na minha opinião se você souber lidar com a inteligência artificial, você vai ter mais oportunidades. Eu acho que esse é o principal ponto. Respondeu perfeitamente. Sim. A pessoa não vai perder o emprego para a IA. Ela vai perder o emprego para a pessoa que sabe trabalhar com IA. É isso. É esse o ponto. Os que vão, de fato, perder o emprego são aqueles que trabalham com tarefas muito repetitivas. A Amazon, por exemplo, Estados Unidos, 750 mil robôs trabalhando no centro de distribuição. Hoje é 3 para 1. E em pouco tempo, 3 humanos para uma máquina. Em pouquíssimo tempo, eles vão atingir 100%. Eu vi hoje lançou um vídeo hoje de uma empresa de logística da China que lançou robôs humanoides. E o ponto deles não era nem a troca de pessoas, mas a velocidade com que eles aprendiam a função. Então, o que uma pessoa normal leva 3 meses de treinamento, os robôs em 1 mês já estavam fazendo a função. Então, acredito que seja muito isso. Essas funções muito repetitivas vão acabar sendo trocadas por robôs. Sem dúvida. Mas também já era uma coisa a gente já via já da indústria 4.0. Perfeito. Se eu observar a história da humanidade, foi assim. Foi assim com as linhas de produção de automóveis, com a automação, os robôs de solda e assim por diante, as pessoas foram se capacitando em outras áreas. Só que, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem tem que pensar no seguinte: a velocidade que ela avança é muito mais rápida do que a velocidade que a gente consegue aprender. Sim. Então, provavelmente, milhões de pessoas vão perder o emprego e novos empregos surgirão. Mas essas pessoas que saíram dessas cadeiras, elas não terão a velocidade para se adequar a essa nova era. Porque são pessoas que já estão mais avançadas. Assim. Essas que perderam suas cadeiras, elas já estão ali naquele dia a dia, acostumadas com aquele universo delas, não estão percebendo os sinais do que está acontecendo, e provavelmente essas sim perderão seus empregos. Essas suas mudanças, assim, até, você estava lá numa empresa que você falou que estava muito confortável e, deu um estalo ali, vou assumir. Essa coisa sentimental que eu acho que é uma coisa muito de quem empreende, né? De estar desconfortável mesmo estando em um lugar
confortável, é essa visão que você acha que qualquer pessoa, qualquer profissional deve ter, principalmente diante de novas tecnologias? Essa é uma boa pergunta. Muita gente não tem a veia do empreendedorismo. Sim, com né? certeza. Muita gente não tem. Eu acho que se a pessoa não tem o empreendedorismo como a gente tem na veia e ela gosta daquele mundo corporativo, seja lá qual for o âmbito, tá? Corporativo ou não, ela tem que praticar o intraempreendedorismo. Sim. Já que eu não quero empreender com o meu negócio próprio, eu preciso ser o melhor aqui no que eu faço. Intraempreender, aqui dentro da minha empresa. Então, ela tem que ser proativa, curiosa, ela tem que estar atenta aos sinais para aprender cada vez mais o que está acontecendo no universo e se destacar na empresa dela. Então, acredito eu que esse é o caminho para a pessoa sobreviver nessa nova era, nessa era que a gente está entrando, que eu estou chamando de nova era. Mas a gente já tá aí, né? Então, tipo, eu acho que desde 2022, assim, que a gente, vamos dizer assim, que a galera assustou porque veio muita informação. Eu acho que 2022, 2023 veio muita informação sobre, principalmente, inteligência artificial. Aí tem aquela geração exponencial de crescimento da inteligência. Qual é o momento que ela vai ultrapassar a inteligência humana? E principalmente muito medo. Mas, ao mesmo tempo, tinha gente muito entendendo isso como muita oportunidade. Então, é a gente entender mais como uma oportunidade do que como algo que está vindo aí para, sei lá, tirar o meu emprego e me deixar... Sem dúvida. É uma oportunidade para todo mundo. Esse ponto que você falou, ele é interessante, porque o que a gente está vendo hoje, que está acontecendo em 2025 e vai acontecer já em 2026, era algo que estava previsto para daqui 30 anos. Sim. Então, só você olhar a guerra política que está rolando entre Estados Unidos e China pela liderança da inteligência artificial. O que acontece com isso? Eles aceleram os investimentos. E não basta ter só dinheiro na mesa. Por quê? O dinheiro vai construir prédio, vai puxar cabo pelo oceano, vai tornar a internet mais rápida, vai criar mais processador e você vai ter uma inteligência artificial mais potente. Mas a gente tem outros problemas. Problemas de energia, problemas de espaço, de resfriamento. Porque um processador mais rápido, você tem um aquecimento maior, você precisa... Até, se eu não me engano, 80% dos grandes data centers, o investimento é em resfriamento dos data centers. Em resfriamento, o investimento é agressivo. Para quem... muita gente não sabe, mas aquela fotinha gerada no ChatGPT, de brincadeira, consome 3 garrafinhas d'água. Caraca. Evapora. Quando você gera uma fotinha daquela. Então vamos parar. Parem de usar o ChatGPT. Imagina um vídeo super elaborado, voz e tudo mais, né? O ponto que eu queria tocar é o seguinte. O que estava previsto para 30 anos está acontecendo agora. Caraca. A tal da inteligência artificial chamada AGI, que ela atinge a capacidade cognitiva do humano, a expectativa é que a gente já veja isso em 2026. Que estaria previsto nos melhores mundos daqui a 30 anos. O próprio CEO da NVIDIA comentou uns anos atrás que ele não acreditava que fosse possível atingir esse nível tão cedo, tão rápido, por conta de problemas de infraestrutura. Mas outras big techs, como o Google, por exemplo, e N outras, estão numa verdadeira corrida para anunciar a primeira AGI. Essa é que atinge a capacidade cognitiva humana. E tem um próximo passo, não para aí. A inteligência é chamada de ASI. Caraca. É aquela ultrapassa totalmente a inteligência das mentes mais brilhantes da Terra. E as pessoas às vezes confundem um pouco a inteligência artificial entre cognição e velocidade de raciocínio, né? Então, tem uma diferença aí, né? Porque, querendo ou não, hoje a inteligência artificial ela é mais rápida do que o humano. Então, ela vai trazer resultados muito mais rápido. Mas o que é essa cognição, ultrapassar a cognição humana? O que seria isso hoje? Hoje, a IA ela é dividida em alguns tipos, né? A que a gente está acostumado a usar é a IA estreita, a IA fraca, que a gente chama, porque ela é especialista numa coisa só. Então você pensa assim, no GPS, é uma inteligência artificial, ela é estreita.
A IA que a gente está falando aqui, que surgiu a partir de 22, é a IA generativa. Ela tem uma capacidade de gerar conteúdos em linguagem natural. Texto, imagem, vídeo, áudio, etc. Essa parte da cognição, nós vamos atingir ainda, que é a AGI. Ela atingiria ali, ela se tornaria realmente cognitiva. Ela consegue pensar e responder muito, muito próximo da capacidade de um ser humano. Um ponto que eu acho que a gente pode até, para as pessoas que estão assistindo também entender que não é algo de outro mundo, ela ainda vai precisar de um start, né? Sem um humano falar, ela não vai do nada tirar alguma coisa, ela sempre vai precisar de um humano pedir para ela fazer alguma coisa. Sim, sempre vai precisar. É importante entender que o humano que escreveu o código, que desenvolveu o algoritmo, né? E ela está sendo criada para nos servir. Uhum. E tanto no início, como você falou, dar o start para ela executar alguma coisa, quanto no final, a saída que ela gerou, é importante que um humano valide isso. Sim. Porque nós somos os especialistas no assunto. Sim. Então, por exemplo, hoje mesmo eu estava escrevendo um artigo, vou publicar em breve, sobre o impacto da IA na sociedade. Uhum. O texto é meu, mas ele foi aprimorado com IA. Sim, eu acho que para criação de conteúdo eu também uso da mesma forma. Tipo, o texto é meu, mas a aprimoração veio dela para algumas coisas. E no final, você é o humano e eu sou o humano que valida aquela saída e fala, não, ela está muito boa, ela tem o meu tom e eu vou publicar. Somos nós que decidimos isso. Tá. Então é importante que tenha também uma capacitação, um letramento para todas as pessoas que vão entrar nesse mundo. Vou começar a utilizar inteligência artificial, porque minha empresa exige, o mercado vai exigir isso. Isso vai ser um item de currículo, cara. Eu, por exemplo, qualquer currículo que eu recebo, dou muito mais atenção se o cara tem conhecimento básico de IA. Exato, é fato. Dentro da agência, então, a gente está falando de uma agência de publicidade, onde eu tenho criação de conteúdo, tenho designer, tenho principalmente quem desenvolve site, parte estratégica a gente usa bastante, mas a gente dá muita atenção para quem tem pelo menos um conhecimento básico intermediário em criação de conteúdo com inteligência artificial. Excelente. Então, no final das contas, é o humano que dá as instruções e é o humano que valida a saída e verifica se aquele conteúdo é relevante mesmo para as pessoas. Então, antes eu quero falar sobre inteligência artificial para negócios e obviamente que tua experiência hoje de aplicando isso dentro de um banco é bem interessante, mas antes disso, conta um pouco como que foi entrar nesse mundo de inteligência artificial e você comentou comigo no bastidor que você foi para o Vale do Silício para entender um pouco melhor isso. Exato. Eu entrei nesse mundo, nesse universo, por conta da startup que a gente fundou. Sim. Né? Aí eu fui muito impulsionado pela FIAP, que é uma das melhores faculdades de tecnologia do Brasil hoje. E isso me motivou a querer saber cada vez mais como a coisa funciona por trás, né? Sim. E com a mente de engenharia de software, de alguém de tecnologia, isso queima dentro da gente, né? Sim, é aquela ideia de como funciona, qual é o melhor caminho e até onde eu posso usar isso aqui, não é? Exato. Então eu fui acompanhando a evolução. Desde o lançamento, muito antes disso eu já estava envolvido com IA, como eu comentei, mas quando o GPT veio à tona, nasceu para o público, eu vim acompanhando a evolução para tentar entender como essas redes neurais funcionavam por trás, como ela era capaz de gerar um conteúdo e tudo mais. Porque eu não sou um cientista de dados. Sim. Mas é fundamental que, se você vai trabalhar com inteligência artificial, ensinando, aplicando ela no negócio, que você entenda como ela funciona. Não precisa se tornar um cientista de dados, mas minimamente entender como que ela raciocina e gera aquele resultado que você pediu é importante. Até porque isso faz diferença. É como falar com uma criança, né? Você tem que entender qual o nível de entendimento dela para você saber como explicar alguma coisa e como esperar um resultado dela. Exato. Assim que a IA generativa saiu, apareceram alguns casos no mercado de pessoas, advogados, gerando defesas e tudo mais e levando isso a júri para o tribunal, para utilizar um texto totalmente artificial com citações, com pessoas que não existiam. Então tem um caso bem emblemático nos Estados Unidos, bem no início da IA generativa isso aconteceu. E aconteceu outras vezes, tá? E ainda está acontecendo hoje.
A diferença é que era tudo muito novo e não se conhecia a engenharia de prompt. Sim, sim. Agora, anos depois, isso a gente está falando de 3 anos arredondando, 3 anos depois, a engenharia de prompt, ela surgiu como uma ciência, Uhum. uma técnica necessária para que você gere um resultado assertivo. E hoje existem cargos de engenheiro de prompt dentro das maiores empresas, né? Exato. Recentemente, ontem, eu tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas no banco a respeito dessa engenharia Uhum. e explicar para eles como a coisa funciona, porque lá nós temos acesso a um assistente Sim. da Microsoft, mas é importante que você saiba perguntar e dar as instruções corretas, né? Muita gente viu o valor, porque falava assim, poxa, eu usava como um buscador, né? Que Assim eu como acho o que Google, todo mundo faz com o né? chat GPT, né? Usa como um Exato. buscador. Mas as pessoas ainda não têm ideia do potencial que aquilo tem por trás, se você souber pedir e dar as instruções certas. E como que... E aí agora eu vou entrar então em duas questões importantes aqui. A primeira, como que você acha que a educação básica, obviamente a gente tem muito problema na educação básica comum no Brasil, mas a educação básica dos nossos filhos para se preparar para um mercado de trabalho no futuro. E a outra coisa é como que as pequenas empresas, negócios médios que estão começando, que estão ali no mercado, às vezes alguém que está já há um bom tempo, começa a pensar e olhar para isso para melhorar processo, melhorar atendimento, melhorar vendas, melhorar marketing aí com a inteligência. Muito bom, cara. Eu acho que nós temos que ensinar os nossos filhos, a nova geração, a trabalhar com inteligência artificial. Uhum, Não tem uhum, como fugir disso. uhum. Porque ela está na área da saúde, ela tá nas finanças, ela está no agro, está em todo Sim, lugar, sim. tá? Então, minha filha, por exemplo, que quer ser veterinária, Uhum. hoje ela estuda num colégio muito bom, provas muito puxadas, e eu ensinei ela a usar a IA generativa para estudar, para auxiliar ela no estudo, é saber fazer a pergunta, né? No início ela demonstrou resistência, mas agora, quando eu vejo ela estudando, ela está lá com o chat GPT, Sim. perguntando algumas questões, problemas que eu não consigo responder, cara, de matemática, de física, ela está no ensino médio. Nossa. Outro dia eu fui tentar ajudar, eu falei, cara, Não dá. eu não sei, Chama o que chat idioma GPT que é esse aí? Pergunta aí pro GPT na moral. A minha tem 6 anos. Ela chega com perguntas de inglês. Ela fala que o pai tem que ensinar ela inglês. E como que eu ensino uma criança de 6 anos a falar inglês? Então, eu tô esperando o dia que chegar no ensino médio também. Mano, vai ser chat GPT o dia inteiro com Cara, ela. é complicado, é difícil. A sua outra pergunta é muito boa também, que é referente às pequenas empresas, né? Uhum. Como elas podem aproveitar a inteligência artificial. Hoje tem muitas ferramentas de IA, muitas ferramentas à disposição. A gente falou o chat GPT, mas tem porque ele é o mais conhecido, mais utilizado. Tem o GPT, tem o Gemini do Google, Sim. tem o Grok agora, que acabou de sair, tem o DeepSeek, que ficou famoso porque quebrou os paradigmas, balançou o mercado, Uhum. mas tem uma infinidade de ferramentas. Eu acho que o que ajuda muito as pequenas empresas hoje é aprender a trabalhar com os agentes. Tá. Então imagine você criar um agente, você que é do mundo do marketing, publicidade e tal, você criar um agente criador de conteúdo, um agente que compara o seu conteúdo com um conteúdo da internet ou com É um um texto concorrente ou até. com um concorrente e um outro agente que publica. Não estou falando de agendamento, que publica na hora certa, Uhum. que olha como está esse tema na internet, fala agora é o melhor momento de publicar e faz isso para você. Então eu não vou dizer pra ele qual é o horário, ele vai decidir qual que Ele vai seria o melhor. decidir qual seria o melhor. Ele Que faz legal. buscas na internet, ele vê lá aquela palavra-chave, Uhum. se ela está quente ou não, e quando entender que ela está quente, ela publica o artigo para você. Legal. Então, minimamente, eu falei de 3 agentes, e hoje você tem ferramentas, o próprio GPT Tem, fornece sim. isso para você criar agentes digitais para trabalhar para o seu negócio. Pô, legal. E a gente, então, primeiramente entender o que seriam os prompts, né? Para você saber como perguntar. Acho que hoje, com o ChatGPT, qualquer empresa pode já começar a entender isso. E depois entender o que são os agentes e como que a gente consegue começar a aplicar ele dentro do meu negócio. E aí, você vê isso como algo para
sei lá, 90% do mercado como um todo? Eu acho que não vai ter como fugir disso. Tá. Essa é a realidade, tá? É porque enquanto a empresa é pequena, as pessoas dão conta. Uhum. Mas aí você imagina que você fecha um grande cliente, tá? E ele está ansioso pelos resultados. Para você contratar mais, você vai ter que pôr dinheiro, isso sai caro. Então, uma vez que todo mundo sabe que é possível fazer com um agente digital, Uhum. ela vai começar a querer entender como isso funciona. Pô, para eu não injetar toda essa grana aqui, acho que eu vou investir em tecnologia e fazer isso muito mais rápido. Será que dá certo eu contratar uma consultoria para fazer isso? Tudo. Alguém de marketing especializado que domina a IA para fazer isso para o meu negócio? Sim. E para atender, você trabalhou trabalhou um tempo com a parte de atendimento ao cliente, né? Então, o uso da inteligência artificial é também um futuro para esse primeiro atendimento, tanto para receber novos clientes, como para lidar com clientes, como a parte de reclamação, saque, enfim, essa comunicação com o CRM, né? Vamos colocar ali o CRM, que é aquela gestão dos meus contatos, de pessoas que já passaram pela empresa. Inteligência artificial, ela também pode ser vista para esse ponto? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Hoje, existem muitas formas de usar a inteligência artificial sem gastar dinheiro. Uhum. Por exemplo, o Workplace do Google. Sim. Lá tem o Gemini, tem o Gmail e tem o Drive, certo? Uhum. Hoje, se você pagar R$100 por mês, você vai ter o Gemini integrado ao seu Gmail e a todas as outras ferramentas. Eu já tô usando, gente, é Exato. maravilhoso. Eu não leio mais aquele monte de e-mail. Eu peço para ela fazer um resumo dos últimos 10. Me faz um resumo aí do dia de hoje e é isso. Exato. Então eu faço aquela leitura dinâmica e o que me interessar eu realmente abro. Então, é um agente de IA, é um assistente e você pode usar isso a seu favor. Então, as pequenas empresas, com R$100, ela consegue otimizar o tempo delas. Sim. De forma simples e porque hoje o nosso tempo vai acabar ficando um pouco mais caro e por isso a gente vai acabar partindo para as IAs para melhorar esses processos. Desses pontos de todas essas inteligências e do que está acontecendo, o que você vê agora de mais novo? Sim, putz, isso aqui é algo que você tem que olhar para agora, porque quem tiver... Tem alguma coisa que o mercado está olhando bastante para a área de inteligência artificial? Sim, tem um tema novo que se chama IA agêntica, ou Agentic AI. Ela não é uma evolução da IA generativa, mas é um complemento. Um update. Eu vou explicar assim. 2.1. Imagine que é uma IA com toda aquela capacidade de geração de conteúdos autônoma. Ela tem autonomia de fazer atividades no seu computador, por exemplo. Legal. Então você consegue realmente instalar um agente de IA, dar o acesso para essa IA agêntica, executar tarefas na sua máquina. E aí eu determino quais as tarefas que eu quero que ela... Quais são essas tarefas. Indo para um futuro breve, aí me permita dar uma viajada com vocês. Não, eu acho que essa é a ideia, a gente viajar aqui. Isso, vamos conectar isso. Vai que você joga um negócio aqui pro futuro e, ó, olha lá, eu falei Acontece, isso lá no... Né? falei isso lá no podcast. Vamos pensar em IoT, Internet das Coisas. Sim, maravilhoso. IA generativa e o que eu acabei de trazer agora, que é IA agêntica, tá certo? Tudo isso conectado. Então você tem a sua casa conectada e você vai para o trabalho e você diz que você quer fazer um espaguete à noite. Ela identifica na sua geladeira que não tem ovos, que não tem um ingrediente ou outro, ela faz a compra no mercado local e o entregador entrega na hora que você quer na sua casa. Porque você deu essa tarefa para ela, porque ela é uma IA agêntica. Ela tem inteligência e ela tem autonomia. Então a gente pode, por exemplo, igual fosse uma Alexa, falar para ela, ó, hoje eu quero e conversar com ela e ela já decidir, como se fosse, eu acho que a gente fala daqueles governantes, né, que tinham antigamente dentro das casas. Excelente. Mais ou menos isso. Isso, trazendo para um mundo doméstico, seria isso. Um mundo corporativo seria aquele processo que alguém está fazendo ali todo dia, abrindo aquela planilha, analisando aqueles dados e subindo isso num CRM. Pegando um exemplo simples aqui. Vamos acabar com os SDR. IA agêntica faria isso tranquilo. É diferente de RPA, de robô. Sim. É diferente. Sim. Tá? A diferença é que o robô ele tem aquele algoritmo do passo a passo.
clica nesse botão, baixa essa É escalável, planilha. né? Se der um erro numa Exato. etapa, ele vai parar a etapa inteira. Ele vai seguindo aquela árvore daquele processo. sim. A IA agêntica não, ela tem uma inteligência generativa e ela tem a autonomia. Então, se ela se deparar, por exemplo, voltando um pouco no exemplo mais simples de eu comprar alguma coisa e pedir para chegar. Se ela tentar comprar e no mercado não tem, ela já sabe que ela tem que ir para Ela decide e compra em outro mercado. Exatamente. Ela toma a decisão. Ou se eu estiver me atrasando para chegar em casa, ela pede para entregar um pouquinho mais tarde, ela já vai decidir tudo isso daí. Exato. Essa IA agêntica, ela sim, ela é preocupante. Preocupante de verdade. As pessoas ainda não entendem o impacto disso. O Vale do Silício está investindo bilhões de dólares nisso e logo, logo isso vai estar para a gente utilizar. Então pensa que você não vai depender mais de um monte de API para criar os agentes digitais para fazer o que você quer fazer na sua agência. Porque você vai ter acesso a uma IA agêntica que ela vai saber fazer isso. Que você vai treinar ela e ela vai fazer aquilo todo dia, 24/7. Hoje, por exemplo, para a gente aplicar vários agentes dentro da agência, para cada agente eu tenho que verificar se a gente tem uma API que integra junto com o sistema de postagem, junto com Meta, junto com Google. E aí, essa parte de código ali, às vezes, dependendo da empresa, fica um pouco complicado, porque você vai depender, às vezes, de um programador, você vai depender, às vezes, de alguém que conheça um pouco mais, tem um conhecimento mais avançado. Com a agêntica, não. Com a agêntica, não. Ela vai buscar a solução para fazer isso. Exato. Eles querem evoluir a um ponto dela realmente ter acesso à sua máquina, se for o caso, e realmente realizar todas as tarefas que você determinar para ela. Então, pensando no mundo corporativo, isso realmente tomaria muitos empregos. Estagiário, sem dúvida. Estagiário vai penar para arrumar um estágio. Estagiário que venha sabendo trabalhar com uma IA agêntica, né? Manutenção. Então, provavelmente, praticamente todas as universidades vão ter que ter matéria de inteligência artificial, pelo menos... Sem dúvida. Gerenciamento de prompt, engenharia de prompt vai ter que ser um... Engenharia de prompt é interessante. Eu conversando com um colega esses dias, comentei isso. Eu acredito que isso vai acabar em breve. Essa técnica de engenharia de prompt. Porque a inteligência ela vai avançar entender, ponto que ela vai entender... É claro, ela não vai adivinhar se você não escrever nada. Sim. Mas com poucas palavras, ela já vai entender o contexto e te conhecendo, ela vai saber o que você quer. Porque hoje, um prompt bem escrito que gera um resultado satisfatório tem em média 21 palavras. Tá. Ele não pode ser grande demais, porque ela se confunde e alucina, e não pode ter informações de menos, porque ela não sabe o que fazer. Teve até a nova atualização do ChatGPT que tirou um pouco dessa alucinação, né? Mas ainda, dependendo da quantidade, da forma como eu escrevo, ela ainda vai tentar me entregar alguma coisa. Exato. É porque a alucinação está muito atrelada a como você pergunta e a instrução que você dá. Porque a LLM que está por trás, imagina que ela foi treinada com todo o conteúdo da internet até um certo ano. Então imagina que ela foi treinada até 2024, aquele universo. E aí você faz uma pergunta para ela, dependendo da pergunta por que o sol queima? Ela busca essa resposta naquele conteúdo que ela tem, naquele conhecimento que ela já guardou. Né? Mas a fonte de onde está vindo pode ser N. Ela está pesquisando na memória dela, tá? Digamos assim, tá? Só que quando você dá uma instrução mais elaborada, por exemplo, eu quero saber sobre o Sol, mas pesquise somente em fontes confiáveis como MIT, Harvard, USP e artigos acadêmicos. Então ela vai pega trazer aquele conhecimento dela, busca nas fontes que você sugeriu ou em fontes parecidas que tem a mesma credibilidade para gerar a resposta para você. Legal. Toda essa IA agêntica, tudo isso daí, então, provavelmente seria um problema no futuro. E a engenharia de prompt também é algo que a gente não precisa. Mas qual que seria, então, a forma de eu entender como ela funciona? É entender, geralmente, como eu entrego o conteúdo e como ele sai. O que eu preciso entender, então, de inteligência artificial? O crescimento é exponencial. A gente está falando de 3 anos, um crescimento gigantesco. A gente está falando, obviamente, a média de investimento só nos Estados Unidos no último ano foi 16 bi. Vai muito além disso, vai muito além. Agora, recentemente houve esse tipo de investimento por empresas privadas, mas o próprio governo Trump agora está colocando 500 bi Nossa.
em jogo para criar data centers nos Estados A Unidos, gente vão não tá ficar no falando só do Texas. desenvolvimento de código, a gente tá falando do desenvolvimento Não, estrutural, das estrutural. coisas. Porque hoje o problema é infraestrutura. Uhum. Hoje os data centers eles não têm mais a capacidade de acompanhar a velocidade do algoritmo de Mesmo inteligência com artificial. processadores quânticos ainda não... O processador quântico ele provavelmente vai ser a alavanca para aquelas IAs que no começo da conversa eu falei. Provavelmente. Tá. A Microsoft recentemente lançou um processador, Sim. descobriu, né, uma forma de processar milhares e milhares de dados, realizar milhares de cálculos matemáticos assim em Baixa energia de uma forma muito mais praticamente rápida. instantânea, e isso significa um consumo menor de energia. Legal. Então, sem dúvida, o processamento quântico hoje ele vai encontrar com a inteligência artificial. Uhum. E aí a gente vai atingir esse ponto de exponencialidade que a gente comentou aqui, sem dúvida. E aí seria esse ponto onde a gente vai ultrapassar essa cognição. Exato, é onde a inteligência artificial ela é mais inteligente do que todos os humanos da Terra. Aí a gente sai correndo. Aí lembra do Matrix, lembra do Matrix? Aí escolha. Escolha. Você quer a verdade ou você quer viver nesse mundo aqui? Cara, tem um vídeo do Elon Musk dando uma entrevista e fizeram uma pergunta desse tipo para ele. Na época que ele ainda era contra a IA? Não, é recente, é bem recente. Uhum. Aí ele parou uns segundos e ficou pensando, e sabe o que ele respondeu? Perguntaram assim para ele, o que você perguntaria para ela? Ele respondeu assim, o que tem do outro lado da simulação? Ele gostava muito o Elon Musk, cara. Ele é meio doido, né? Sim, sim. Aí, às vezes eu penso, pô, será que ele também acha que isso é uma simulação? Deve achar, do jeito que ele é. doideira. Mas e aí, é ou não é, né? Então, é isso. Cara, a gente vai chegar nesse nível. Então, sim. assim, você comentou do Vale do Silício, Sim. A conversa tá quente, eu acabei até esquecendo de falar sobre isso. Uhum. Eu passei um tempo no Vale do Silício, conheci muitos empreendedores, heads do Google, professores de Stanford, e foi uma mudança na minha vida sem tamanho, tá? A minha mente explodiu. É um meme do... Nossa, explodiu, Sim. Coisas que eu escutei lá que eu tô carregando até hoje. Uma das coisas que eu aprendi, que eu achei bem bacana, um professor de Stanford comentou na aula, o seguinte, a gente faz primeiro e depois pede desculpa. E por que essa frase me marcou dele? Porque no Vale do Silício a mentalidade é disrupção, cara. Sim, é rebeldia, sim. é quebrar o status quo. Então os caras não estão tentando mandar 2 foguetes ao mesmo tempo. Os caras querem fazer um foguete dar ré. E eles fizeram isso recentemente, explodiram vários. Então, é nesse sentido que eu digo que um cara como... Eu comento com várias pessoas isso. Um cara como Elon Musk é necessário para quebrar os paradigmas, para fazer diferente. Em quanto tempo você acha que a NASA faria o que ele fez? A NASA depende de investimento de vários lugares. Fora que eu acho que a burocratização de tudo também interrompe um pouco esse crescimento, né? Exato. Então, assim, embora nesse momento que a gente está conversando aqui, o Elon Musk esteja envolvido com assuntos políticos, gerando muita polêmica lá nos Estados Unidos, carro da Tesla, os caras tacando fogo em terminal, estação de energia, etc. Ele é um tipo de mente necessária, assim como Steve Jobs. Sim. Lembra do nosso Flash lá, queridinho? Nossa, o Flash. O cara lançou o iPhone, matou o Flash e não se importou com a Adobe, que na ocasião tentou fazer uma parceria. Não, não vamos matar a tecnologia. Ele falou, não, cara, isso consome muita bateria e não tem segurança, não vai rodar no meu aparelho. E o iPhone disruptou a indústria e a sociedade. Uhum. A gente estava acostumado com aquele tecladinho físico. Nossa. E hoje é impensável. E não faz muito tempo, porque quando eu trabalhava lá, eu usava celular de tecladinho físico. Exato. Então 10 anos isso. Isso, então essas coisas no Vale do Silício que ficaram muito marcadas em mim, que essas mentes são necessárias, sabe? E uma outra coisa legal lá do Vale é que tem muito dinheiro na mesada. Muito, muito. Eu tô falando de milhões, de bilhões de dólares. Tem startup que nasce num café. São caras que trabalham em big techs, que vão tomar um café, almoçam, as famílias se conhecem e de repente alguém tem uma ideia. E essa ideia vira o Uber, vira uma startup começa a captar bilhões de dólares de investimento e a coisa acontece. Tudo porque lá
existe uma mentalidade coletiva de disrupção, Sim. de crescimento. Ninguém está se importando com as leis. Isso é regulamentado, eu não Isso posso é fazer ético, dessa não é forma. ético, Isso não é é... ético. Ninguém está preocupado com isso lá. Uhum. Lá eles vão disruptar mesmo, entendeu? Até porque se eles ficassem muito preocupados com isso, tem muita tecnologia que não existiria por Tem causa muita disso. tecnologia. Até a própria inteligência artificial que tinha muita... Porque a ideia de inteligência artificial vem de muitos anos. Não, Então, isso não é novo. é. Assim, a gente que acompanha o tema sabe disso, mas a maioria das pessoas não sabem. Inteligência artificial, o termo foi cunhado em 56 e isso foi antes do surgimento da internet. Então, assim, não é nada novo. Existe um estudioso, um neurocientista muito famoso, que é o Nicolelis, né? Que ele diz que não é nem inteligente e nem artificial. Ele é bem contra isso, né? E eu acho até que é contraditório, porque ele é uma mente tão brilhante, um cara que conseguiu capturar a cognição de ratos, que montou o primeiro exoesqueleto que apareceu na Copa do Mundo. Sim. E ele falar uma coisa dessa é interessante, sabe? Então eu acompanho tanto a galera que quer realmente disruptar a tecnologia e como nós vivemos, quanto quem é contra, quem não é a favor ou né? quem tem ressalvas, né? Como é o Nicolelis, um cara genial. A gente tá falando de grandes cara, gente que começou ali do nada, mas como que isso hoje vai impactar a gente que tá aqui no Brasil, tanto para eu que sou empresário, que sou empreendedor, como para quem tá no mercado de trabalho agora pensando, putz, tenho esses problemas vindo, tem essas coisas acontecendo, como que eu olho pro Vale do Silício e trago isso para cá? Boa. O Vale do Silício, cara, é um berço, é um ninho de inovação. A gente não falando só também de inteligência artificial, mas desse pensamento de disrupção. Essa mentalidade que existe Sim. lá, com certeza existe em outros lugares também. Eu acho que isso não avança no Brasil muito por descrença. Tá. E porque a gente não tem uma boa base na educação. Uhum. Então, a gente cresce escutando que não dá, não pode, não tem como, não tem dinheiro. E um monte de nãos acompanham. Tá? Então, a gente já cresce entendendo que as coisas são difíceis. Né? Não é, e os Estados Unidos e na China também agora está se mostrando, obviamente, ela vai brigar muito ali com os Estados Unidos pela liderança na inovação. Estou querendo dizer isso porque a base, a fundação na educação é muito boa. Então, eles crescem acreditando que dá para fazer. Não importa como, a gente vai descobrir o caminho, mas dá para chegar lá. Então, eu que conheço os 3 países, eu acredito que esse é o problema do Brasil. O brasileiro é muito criativo, cara. Empreendedor nato. Tá no nosso sangue, mas o medo... Exato. Essa cultura de medo, de escassez, de não dá para fazer, o outro é melhor que o meu, o que é feito lá fora é melhor do que é feito aqui dentro, é muito forte. E o que gera outros problemas, como os poucos que tem acabam indo para lá para trabalhar lá fora. Exato. Em países emergentes, né, como o Brasil, como a Índia, é um celeiro de oportunidade. Porque você consegue testar tudo que você quiser. E tem muita gente querendo fazer acontecer. E a Índia tem muito dinheiro também para investir nisso agora. Sim. Então, muitos indianos migraram para os Estados Unidos, né, historicamente. Então, é comum você ver indianos, chineses e americanos muito envolvidos com esse mundo de inovação e de disrupção, principalmente nos Estados Unidos. Por conta dessa história já natural, né, de imigração. E... a gente tá montando aqui, construindo um podcast, construindo um papo justamente para que eu também consiga pegar vocês que estão ali nessa ponta, fazendo coisas no Brasil, trazendo tecnologia e inovação para cá. Qual que seria a tua visão hoje como alguém que trabalhou com pessoas, hoje está trazendo novas tecnologias e inovação para um banco, né, que historicamente é um lugar mais conservador, mas que também já está, cara, disruptivaço pra caramba. A gente fala de outros grandes aplicativos de banco que fazem isso,
Mas como que você vê trazer essa inovação, essa disrupção hoje para o Brasil, e não só para quem é da área de tecnologia, mas para que isso seja mais comum e a gente consiga perder um pouco desse medo, assim, de inovar, de trazer, de... Como que a gente poderia fazer isso hoje? Eu acho que é com a cultura do errar rápido. Tá. Errar rápido. Errar tudo bem, mas tem que Errar ser tudo rápido. bem, mas tem que ser rápido. Uhum. Isso é uma coisa que parece clichê, Sim, sim. mas as empresas têm medo disso. Tem medo. As empresas que investem nisso são as que se dão bem. Porque quando você erra, você aprende. Você não erra de novo. Ou o erro pode gerar uma nova oportunidade, um novo negócio, um novo nicho, sei lá. Então, eu acho que aplicando esse conceito, entendendo que errar não é um problema, eu acho que é o melhor caminho. Então, trazendo aqui para deixar mais, né, mais tangível. Se eu tenho um negócio vou sair do banco e da tecnologia, no ramo de alimentos. Alimentos, eu trabalho com alimentação. A gente está falando de algo que nem precisaria de tanta tecnologia. Nem precisa de tanta tecnologia. Mas aí, o que eu faço? Eu produzo meu alimento, aí eu entrei num aplicativo para entregar o alimento. E eu vou seguir esse processo, esse trabalho, anos e anos e anos, querendo ganhar dinheiro com aquilo. Né? Por que eu não faço algo diferente? Será que dá? São essas provocações que a gente tem que fazer no nosso negócio. Sim. E não ter medo de errar. Investe pouco, tenta. Foi uma boa ideia? Foi. Quem diria, cara, que o Uber se tornaria a maior frota de carros do mundo sem ter um carro? Sem ter um carro. Porque um cara pensou assim, pô, fazer diferente. Vou lançar um negócio aqui, o cara se cadastra, eu pago ele, o outro paga o outro. Sim, sim. E aí... E eu ganho um pouquinho em cima disso. Exato, daí, e o iFood? E o iFood entregando comida, fazendo... maior entregador de delivery não tem um restaurante. Exato, então isso é porque alguém arriscou errar. Sim. Cometeu o erro, colocou o dinheiro lá e tentou. Tinha um plano. Né? Eu acho que isso falta... O brasileiro não tem medo de quebrar a cara. Mas que é meio que se jogando do abismo. Em ovos, né? Ou ele se joga do abismo e quebra a cara de uma vez. Sim. Ou ele tem tanto medo que ele não consegue avançar. Essa é uma visão que eu acho que eu tenho. Eu trabalho, obviamente, com várias empresas em crescimento. E eu vejo que tem muita empresa que ela tem, não é o medo de errar, mas é o medo de investir. O medo de colocar um pouco de dinheiro, o medo de tentar de uma forma diferente, né? Você acha que o investimento também é importante? Esse erro financeiro também é importante? É importante, porque tem que doer também. Tem. Eu acho que é o seguinte, você pode investir, você tem que investir bem. Você tem que ter um plano. Se não tiver um plano, você vai rasgar dinheiro. Eu e minha esposa perdemos dinheiro na startup, bastante dinheiro. Né? E eu não me arrependo, porque eu aprendi muita coisa. Então, se eu fosse fazer isso de novo hoje, alguns erros eu já sei que eu não vou cometer, porque eu cometi lá atrás. Então, é essencial, mas você tem que ter um limite. Você tem que ter um plano, cara. Eu vou começar com X, eu vou arriscar tanto, quando chegar aqui acende a luz amarela e eu tenho que tomar uma decisão. Eu paro ou eu invisto mais? Então, se tiver essa consciência, a mente empreendedora e o apetite ao risco, tá no caminho certo. Legal. Toda a tua carreira, todo o teu negócio, pra gente finalizar, toda a tua carreira, todo o teu negócio, você é um intraempreendedor, obviamente, porque senão você não estaria na posição que você está, num banco que está tentando ser disruptivo, não teria as posições que você tem, obviamente não seria, eu acho que um atleta também, né? Mas o que você falou que teve muita coisa lá no Vale do Silício que você escutou, guardou para você, às vezes no Japão lá no começo. Qual que é a tua frase, ou esse ano, ou o que tá te motivando hoje a ser disruptivo, a construir o que você tá construindo e trabalhar do jeito que você tá trabalhando? Putz, cara, Assim, na cara, assim, é difícil, né? Tipo, do nada, joguei, peguei, cara, se vira, joga aí pra mim. Eu acho, cara, assim, sem ensaios, eu acho que é estar aberto à inovação, prestar atenção aos sinais, isso é uma coisa que eu escutei no Vale do Silício, do Júnior Bornelli, o CEO da Startse, um gênio também. E a partir do momento que eu estive atento aos sinais, eu estou conseguindo endereçar melhor o meu futuro, sabe? Observando tudo que está acontecendo à nossa volta. Sim, porque em algum momento isso vai afetar você. Sim, com certeza. E você tem que saber como ele vai te afetar.
Aí a decisão é sua, surfar a onda ou morrer na praia. Se eu não me engano, o Júnior que você comentou, ele também tá com um podcast agora, né? Sim, Fez até com o CEO com o CEO da Nubank, isso aí. É ele mesmo, é sensacional, o Júnior é um gênio, cara. A Startse, ela tem um trabalho incrível e foi com eles que eu fui pro Vale do Silício. Legal. Então é isso, acho que está dando o nosso tempo. Você quer, primeiramente, né, deixar seus contatos, né, suas redes sociais, seu LinkedIn, seu Instagram e uma mensagem pra galera aí, pro pessoal que trabalha com você também, acho que é bacana. Posso falar pra Pode, fica à vontade. Pessoal, obrigado pela audiência, espero que vocês tenham me conhecido um pouco melhor e o trabalho que o Adam faz também. Acho que o principal recado é não ter medo de errar. A cultura do erro ela é boa, ela nos ajuda a aprender coisas novas cada vez mais. Estejam sempre abertos e aquela era de vou estudar e vou parar e vou me aposentar acabou. Você vai estudar até morrer, até o fim, o último minuto. Então acostume-se com isso e siga em frente que vai dar tudo certo. Obrigado. Legal. As redes sociais também estão aqui na descrição. Deixei também aí no vídeo, então sigam lá no LinkedIn. O Jorge, muito obrigado e é isso. Valeu, sucesso. Obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.